Uma boa noite a todos vocês. Quero, neste momento, em nome do Distrito Alto Taquari, o DISAT, saudar, primeiramente, o nosso vice-presidente de Educação Cristã, pastor Fernando Elvangergarski, que nos honra com a sua presença aqui nesta noite. Quero saudar também os demais colegas aqui presentes, o pastor Jair Ersling, de Arroio do Meio. Também saudar assim todos os congregados de Arroio do Meio. Então os congregados de Arroio do Meio podem se pôr em pé também neste momento. Tenha bondade. Então muito bem-vindos, sintam-se todos abraçados. Pastor Júlio já se colocou em pé também, Pode se assentar. Também nesse momento, pastor Albano Iker, de Roca Salles, nosso vice-conselheiro do DISAT. Também membros lá de Roca Salles, tenha bondade, se coloque em pé, juntamente com o pastor, tenha bondade, pastor e paroquianos. Então, muito bem-vindos. O pastor Gilson Cran, também de Marques de Souza. Os paroquianos de Marques, tenha bondade, podem se pôr em pé. Sintam-se abraçados, também muito bem-vindos. Ainda o pastor Erno Kuffeld, de Conventos, tenha bondade, pastor Erno. Os paroquianos lá de Conventos, muito bem-vindos. Sintam-se abraçados todos aqui presentes. Também nesse instante, convido os membros da Congregação Cristo aqui de Lajeado, hoje que recebem todos vocês para que se coloquem em pé também neste momento. Então, a Congregação Cristo. Então, Deus em Cristo fortaleça e abençoe todos vocês. Que bom que aqui vocês vieram. Atrasamos um pouco com problemas técnicos, infelizmente não conseguimos resolvê-los, mas tudo certo, vamos lá. A transmissão acontece dentro da possibilidade. Depois parece que no YouTube se resolve a coisa, Vai ser transmitido assim mesmo. Alguns avisos. Quero destacar que o próximo culto do Distrito Alto Taquari vai acontecer em Teutônia. Eu não chamei ainda a paróquia de Teutônia. Então, quem está presente da paróquia de Teutônia, se coloque em pé. Temos aqui presentes? Ok. A próxima vai acontecer lá em Teutônia. Também aí o povo de Forquetinha, tenha bondade, povo de Forquetinha. Sintam-se abraçados, muito bem-vindos. Então, são as duas paróquias, hoje, uma atendida então por mim, pastor conselheiro, o povo lá de Forquetinha. Isso, e lá, então nós temos a paróquia de Estrela atendida pelo estudante Pedro Pinheiro, que está nos assistindo também aqui no distrito. Nós agradecemos também a participação e almejamos que Deus abençoe todos vocês, todo o nosso distrito. E ano que vem, o culto distrital da Reforma acontece em Teutônia, dia 31 de outubro, às 19h30. Também destaco ainda da agenda distrital, nós teremos dia 4 de novembro, às 9h, reunião dos pastores, das 9 às 11h. Então, houve a sugestão que ela acontecesse online. Então, para que todos os colegas possam participar então, dessa reunião. Então, nós vamos confirmar então, essa reunião acontecendo online. Também, dentro da agenda, está previsto dia 26 de novembro, o encontro de pastores e famílias, que provavelmente será transferido para o início do ano que vem. Destaco, em dezembro, dia 6 de dezembro, uma quarta-feira, 19h30, reunião do Conselho Distrital em Barros Cassal. Ainda destaco, também nós temos Devocionários 2024 à disposição, na congregação, também o livro de concórdia. Hoje o evento, a data é o culto especial da Reforma do Distrito. Quem não tem o livro de concórdia pode adquiri-lo aí na porta da igreja. Também temos devocionários, outras literaturas, então à disposição. E as programações então da congregação seguem nesse momento, conforme aí está sendo projetado, cultos todos os sábados, todos os domingos e demais programações que a Mari acabou então de projetar. Nós queremos, nesse momento, dar início ao culto de hoje, cantando Exultantes Te Adoramos.
Nos coloquemos todos em pé, queremos invocar a presença do único Deus verdadeiro, o Deus triuno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante desse Deus que é santo, justo, perfeito, precisamos reconhecer que nós de fato somos pecadores. E Deus nos alcança a sua graça então por meio de Jesus. Baseado então no Catecismo Menor de Lutero, dizemos então que Deus convida a nos aproximarmos do seu trono com toda a confiança, confessando-nos culpados de todos os pecados, também os que ignoramos, mas igualmente os pecados que conhecemos e sentimos no coração. Como posso saber quais são esses pecados? Examina o teu estado à luz dos 10 mandamentos, se és pai, mãe, filho, filha, patrão, patroa, empregado, se foste desobediente, infiel, negligente, irado, imoral, amigo de conflito, se fizeste mal a alguém com palavras ou ações, se roubaste, descuidaste ou cometeste algum dano. Procuramos a ajuda de Deus enquanto podemos achá-la. Oramos ao Senhor enquanto Ele está perto. Como pessoas perversas, queremos mudar a nossa maneira de viver e abandonar nossos maus pensamentos. Voltamos para o Senhor, nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades cometidos em pensamentos, palavras, ações e omissões, com os quais provoquei a tua ira, merecendo com justiça o teu castigo para esta vida e a vida eterna. Lamento de todo o coração essas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Amém. Também conforme as palavras da Confissão de Augsburgo, artigo 16, fala então do arrependimento. Do arrependimento se ensina que os que pecaram depois do batismo recebem perdão a qualquer tempo em que cheguem ao arrependimento, não lhes devendo a igreja negar a absolvição. Sinto contrição e terror por causa do pecado, mas creio ao mesmo tempo no Evangelho e na absolvição. Creio que o pecado foi perdoado e que por Cristo foi obtida a graça. Portanto, após ter confessado o seu pecado, receba a absolvição que lhe dou como ministro do Evangelho, como vinda do próprio Deus, sem duvidar de modo algum, mas crendo firmemente que por ela os seus pecados são perdoados perante Deus no céu. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos fazer a leitura do Salmo desse culto especial de hoje, da Reforma. É o Salmo 46. Então, quem tem a Bíblia pode abrir. Faremos a leitura responsiva por divisão de versículos. Nós lemos os ímpares, a congregação lê os versículos pares. Talvez interessante comentar, fazermos essa leitura dentro da teologia luterana. Martim Lutero, antes de conhecer a verdade bíblica, achava que Deus era um Deus irado, um Deus vingativo em cima do pecador.
E Lutero dizia que não conseguia amar esse Deus porque ele não conseguia cumprir a exigência de Deus na sua lei. Até que ele descobriu de que Deus nos aceita por misericórdia em Cristo Jesus, que Deus é misericordioso e compassivo. Podemos fazer a leitura do Salmo dentro dessa teologia, né? Que Deus é um Deus conosco, um Deus acolhedor, a quem nós podemos nos achegar, procurar refúgio, consolo e salvação. Então, leitura responsiva. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nesta cidade e ela nunca será destruída. De manhã, bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. Lemos em conjunto o último versículo. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Vamos cantando o próximo hino anunciado. Refúgio e Fortaleza, inspirado também nesse salmo. Podemos sentar. Deus sempre é ouro
Convidamos para um momento de oração. Todo-Poderoso e gracioso Deus, derrama o Teu Espírito Santo sobre o Teu povo fiel. Mantém-nos firmes em Tua graça e verdade. Protege e salva-nos nas horas de tentação. Defende-nos contra todos os inimigos do corpo e da alma. E concede à Tua Igreja a Tua paz salvadora, através de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A congregação pode sentar. Seguindo com as leituras bíblicas do livro do Apocalipse, lemos do capítulo 14, do versículo 6 ao 7, o 6 e o 7, a mensagem dos 3 anjos. Então vi outro anjo voando muito alto, com uma mensagem eterna do Evangelho, para anunciar aos povos da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele disse com voz forte: temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Até aqui a leitura. Convidamos o coral da comunidade de São Paulo de Rio do Meio, da São Paulo, da Bom Pastor, também das outras comunidades que quiserem se juntar a nós para entoarmos 2 canções.
Seguindo com as leituras bíblicas, na carta de Paulo aos Romanos, lemos do capítulo 3, do versículo 19 até o versículo 28, onde diz assim: Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, pela sua graça, e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado, Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos a lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Até aqui estas leituras bíblicas, nós seguimos o culto cantando o hino que segue. Convido, em sinal de reverência, ao Santo Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 ao versículo 36.
Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. E o Filho Jesus Cristo que nos libertou, e assim pela fé nele, queremos nesse momento confessar a nossa fé, conforme as palavras que seguem da confissão. Creio em Deus Pai que me criou, creio em Deus Filho que me redimiu, creio no Espírito Santo que me santifica, um só Deus e uma só fé, porém três pessoas. O Pai se deu a nós e nos provê da maneira mais rica nesta vida, além de nos cumular ainda com bens inefáveis e eternos. Creio que Jesus Cristo, verdadeiro Filho de Deus, se tornou meu Senhor. Ele me redimiu do pecado, do diabo, da morte e de toda desgraça. Pois antes não tinha Senhor nem Rei, senão que estava cativo sob o poder do diabo, condenado à morte, enredado em pecado e cegueira. Creio que o Espírito Santo me santifica por intermédio da Igreja Cristã. Ele tem uma congregação cristã peculiar no mundo, congregação esta que é a mãe que gera e carrega a cada cristão mediante a palavra de Deus, que ele revela e prega. Vemos como Deus se nos dá inteiramente, com tudo o que tem e pode, em auxílio e apoio. O Pai, todas as criaturas, Cristo, todas as suas obras, o Espírito Santo, todos os seus dons. Isto é certamente verdade. Congregação pode sentar. Neste momento, nós vamos assistir um breve filme, A História de Lutero. Esta é a história de Martinho Lutero. Ele viveu muitas experiências e aventuras. Ele foi sequestrado por cavaleiros armados para viver disfarçado num castelo. E ajudou algumas freiras a fugir do convento, escondendo elas em barris. Mas quando jovem, vivia atormentado por um profundo sentimento de que não estava bem com Deus. Certa vez, numa tempestade, um raio quase o atingiu. Achou que ia morrer. Ele gritou pedindo ajuda a um santo, dizendo sem pensar muito: "Me salve que eu viro um monge." Ele sobreviveu. Assim, cumprindo a sua palavra, ele desistiu dos estudos para advogado e virou monge. Sua família e amigos disseram que ele estava desperdiçando seu talento com isso. No mosteiro, ele começou a ler a Bíblia. Ele descobriu que eram a misericórdia e o amor de Deus tudo o que necessitava para estar bem com Deus. Pela primeira vez na vida, ele encontrou uma profunda paz com Deus.
Lutero foi convidado a ser professor na Universidade de Wittenberg. Ele ensinava sobre os livros da Bíblia. As suas aulas eram tão populares que até o povo vinha ouvi-lo. Naquele tempo, a Igreja Católica dizia aos cristãos que com bom comportamento eles poderiam merecer o céu. Mas Lutero sabia pela Bíblia que as boas obras não faziam ninguém merecer o perdão. Nem mesmo o Papa tinha poder para dar o perdão em lugar de Deus. Somente Deus poderia perdoar alguém. Lutero percebeu que a Igreja tinha abandonado o que a Bíblia ensinava e estava até mesmo inventando doutrinas em seu próprio benefício. Ele decidiu que tinha que ensinar contra essas falsas doutrinas. Ele tornou públicas as suas reclamações, afixou suas teses num lugar onde importantes documentos eram expostos à porta da igreja do castelo. Ele explicou que não era possível comprar o perdão de Deus ou ter uma vida que fosse boa o suficiente para merecer algo de Deus. Suas teses mostraram que Deus quer perdoar os nossos erros e que isso só é possível por causa de Jesus, o Filho de Deus, que veio pagar pela punição que os nossos pecados merecem. Jesus cumpriu isso quando morreu em nosso lugar. As ideias de Lutero se espalharam rapidamente por toda a Europa graças a um novo invento, a prensa tipográfica. O Papa redigiu um documento dizendo que Lutero tinha que retirar tudo o que escreveu ou então seria tratado como um herege. Lutero recusou isso e queimou em praça pública uma cópia da carta do Papa. As ideias de Lutero tiveram um grande impacto religioso, político e cultural. Rapidamente, ele foi convocado para apresentar-se ao imperador e defender-se pelo suposto crime de explicar a Bíblia. O imperador declarou Lutero um fora da lei e baniu seus livros. Foi quando Lutero teve que ser protegido e foi viver escondido num castelo. Vestiu-se de cavaleiro, trocou seu nome para Dom Jorge e deixou a barba e o cabelo crescer. E investiu seu tempo na tradução do Novo Testamento. Novamente essa tradução se espalhou e o povo pôde ler a Bíblia pela primeira vez. Então Lutero voltou secretamente a Wittenberg. Ele continuava a escrever livros e a traduzir a Bíblia. Ele se casou e teve filhos. A Europa estava agitada com o ensino de Lutero sobre a Bíblia. Hoje, 500 anos depois, as verdades da Bíblia que Lutero redescobriu continuam impactando milhões de pessoas. Pessoas que foram convertidas a Deus e agora conhecem a paz e o perdão que há em Jesus. O perdão que Lutero encontrou está disponível ainda hoje. Nós podemos estar em paz com Deus por causa de um só homem, o Senhor Jesus Cristo. Convido neste momento todas as crianças. Então, aquelas que têm a sua oferta, podem vir trazer a sua oferta. Aí todas as crianças recebem a bênção de Deus e seguem para a escola dominical. Isso daí vocês esperam aqui ainda, pode esperar um pouco. Pode botar aqui. Vamos ajudar ela. Aqui assim. Pode botar. Certo? Então, agora vocês fazem assim. Então, juntem as mãos. Isso, daí tu traz ela para cá. Isso, vem para cá assim, aqui assim. Isso. Tá? Agora, daí segura as mãos dela assim. Isso. Daí junta as mãos, fecha os olhos e recebe então a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Aí vocês podem ir com as professoras. Então as crianças que também querem ir com elas, tenham bondade, podem ir juntos. Em preparação à mensagem, cantemos o próximo hino. A quarta estrofe do hino será cantada em pé por ser adoração à Trindade. Senhor, tu me deste por graça e amor, minha vida, meus dons, meu sustento e louvor. Sei que Cristo, a verdade, é teu Filho aqui. Como posso calar, como não te sentir? Essa fé que me deste ao ouvir tua voz, é certeza da graça que leva ao céu. Meu pecado tiraste, trouxeste o perdão, por tua graça acalmaste o meu coração. Eu não temo inimigo, nem mesmo a lei. Teu cajado me guia, tua mão me sustém. O caminho, a verdade, és tu, meu Senhor. Não há outro na terra que renda o louvor. Sei que em mim não há nada que eu possa fazer, que o esforço não pode o céu merecer. Não há nenhum só ato no qual me firmar, não há obra em mim mesmo na qual me orgulhar. Graças sou salvo, por fé viverei, e com Cristo a verdade o céu herdarei. Só um mediador entre os homens e Deus, só nele a graça e a ventura nos céus. Jesus Cristo, Cordeiro, o Filho do Pai, nos prostremos a Ele, louvai e adorai. O Espírito Santo, mil glórias me dei, todos filhos de Deus para sempre. Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês neste momento. Podem sentar. Se há algo que nós todos sabemos, é que nós vivemos em um mundo em constante mudança. Algumas mudanças são ótimas, certo? Novos aplicativos, novas tecnologias, novas amizades, novas séries para maratonar no Netflix. Mas também precisamos ser honestos. Tem mudança que não é boa. Cito como exemplo a tragédia que o Vale sofreu recentemente. Muitos acordaram naquela manhã pensando que seria um dia como todos os outros, e em poucas horas viram suas vidas mudarem
completamente. Na questão de perdas e de traumas, não foi uma mudança para melhor. Há um ditado popular que diz que a única coisa que não muda na vida é o fato de que tudo muda. Heráclito, um filósofo antigo, certa vez disse que nós nem mesmo conseguimos tomar banho no mesmo rio 2 vezes, porque na próxima vez o rio não será mais o mesmo e nem você. Reforma também nos sugere mudar algo. Pensem na reforma de uma casa. Você já morou numa casa sendo reformada? É um caos, não é? Mas por que fazemos isso? Não é para deixar tudo igual. Queremos mudar a aparência, deixar as coisas melhores. Quando você reforma a sua casa, pinta ela da mesma cor que ela estava? Provavelmente não. Você coloca o mesmo revestimento? Duvido. A reforma luterana, que nós estamos celebrando hoje, foi um movimento que causou muitas mudanças. Mudanças na sociedade, mudanças na relação entre países. Até surpreendente como hoje se fala em Dia das Bruxas, sendo que existe essa data que mudou a vida de praticamente todo o mundo. Mudanças no sistema escolar, mudanças na relação das pessoas com a igreja. Mas aqui também vemos um aspecto interessante dessa palavra reforma. A gente nem sempre percebe ou se dá conta, mas ela também implica em permanência. Querem ver? Quando nós reformamos uma casa, não derrubamos tudo. Podemos mudar a cor das paredes, podemos trocar os móveis, mas a estrutura da casa, aquilo que faz a casa ser uma casa, permanece. A reforma luterana mudou muitas coisas, é verdade. Mas a grande preocupação de Martinho Lutero não era o que precisava mudar, por incrível que pareça, mas sim com aquilo que deveria permanecer na igreja em todas as épocas, mas que infelizmente estava sendo deixado de lado. Ela aconteceu, a reforma, porque a base, o fundamento da fé estava comprometido. E era necessário uma reforma justamente para preservar esta base. Mais ou menos quando você nota um vazamento dentro de uma parede de casa, você não vai apenas pintar a parede de novo e fingir que está tudo bem. Você vai consertar o vazamento, para que a estrutura da casa não seja comprometida. Nesse caso, você irá reformar, não porque quer mudar algo, ou por uma questão estética, mas justamente você vai reformar para manter e para preservar aquilo que é mais importante. E isso descreve bem a reforma luterana. A reforma, ela aconteceu por causa das palavras de Jesus que todos nós ouvimos na leitura do Evangelho. Quando em João, capítulo 8, versículo 31, ele disse: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Não é por acaso que esse texto foi escolhido e que todos os anos ele é lido na festa da Reforma. Ele aponta para algo que deve e precisa permanecer, jamais mudar em nossa vida e em nossa igreja. Mas afinal, o que significa permanecer na palavra de Deus? Vocês já devem ter ouvido pessoas falando: Jesus é o Senhor, ou então, Jesus te salva. Às vezes essas palavras são como slogans ou jargões religiosos. E não me entendam mal, essas frases são verdadeiras. Mas a questão é, será que ficar repetindo isso é suficiente para dizer que estamos permanecendo na palavra? Vivemos em uma era de mídias sociais e marketing digital. A todo momento, e hoje mais ainda, vocês devem ter se deparado com postagens no Instagram, talvez mostrando
uma Bíblia aberta, ao lado de uma xícara de café, com uma legenda dizendo algo do tipo amo Jesus ou algo semelhante. Mas será que postar uma foto com uma Bíblia significa permanecer na palavra de Deus? Talvez vocês conheçam pessoas que andam por aí com uma Bíblia embaixo do braço, como quem diz, olha só como eu sou fiel. Mas será que carregar uma Bíblia embaixo do braço, ou ter uma Bíblia em casa, é o mesmo que carregar a palavra de Deus no coração? Muitas igrejas têm declarações bonitas sobre a fidelidade à Bíblia em seus estatutos, regimentos, nos seus sites, nas suas redes sociais. Isso é ótimo. Mas será que essas declarações se traduzem numa submissão real à palavra de Deus? O que afinal Jesus quer dizer quando fala, se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos? É uma pergunta que importa para nós, membros, amigos da Igreja Luterana. O que é indispensável para nós? O que nós devemos conservar e proteger, apesar de todas as pressões para mudar, para se adaptar aos novos tempos? Quais são os pilares que sustentam a nossa fé cristã, a nossa igreja, em última instância a nossa vida? Eu gostaria de compartilhar com vocês brevemente 5 legados que nós recebemos da Reforma, 5 princípios dos quais nós não devemos abrir mão. Quisermos permanecer na palavra do Senhor. E aí vai o primeiro. Não podemos abrir mão da Escritura Sagrada como palavra de Deus em lei e evangelho. Nós vivemos em uma época onde as pessoas querem pegar um pedaço daqui, uma ideia dali e criar a sua própria verdade. Muitos sugerem que a Bíblia deveria ser atualizada, quem sabe reescrita pela inteligência artificial, ou pelo menos flexibilizada para se adequar aos tempos modernos. Mas aqui está o cerne da Reforma Luterana. A Escritura Sagrada, composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento, é a única norma de doutrina e de vida na nossa igreja. Ela não é uma entre várias opções. Como disse Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, mesmo que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, que ele seja anátema. Nada e nem ninguém deve ser colocado acima e nem mesmo ao lado da Escritura. Ela é soberana para nós. Mas é importante lembrar que a Escritura também não é apenas uma norma, uma regra. Ela é muito mais. Ela é um instrumento através do qual o Espírito Santo age, gera e fortalece a fé em nós. Quando a palavra de Deus é pregada e é crida, a igreja nasce e cresce. Tantas vezes nos preocupamos com o crescimento da igreja, aí está a resposta. Que a Escritura seja mais e mais ensinada e proclamada. Por fim, é essencial lembrar que Deus nos fala de 2 formas distintas na Escritura, através de lei e de evangelho. A lei nos acusa, mostra nossas falhas, nos mostra o juízo de Deus, aponta o dedo para nós. O evangelho é a boa notícia de que, apesar das nossas falhas, somos amados e redimidos por Cristo. Então, irmãos e irmãs, zelar pela Escritura como a inabalável palavra de Deus em lei e evangelho é o primeiro e mais fundamental princípio do qual nós nunca podemos abrir mão. Nela encontramos a base para a nossa fé, para a nossa vida, para a nossa igreja, uma base que fica firme mesmo entre as maiores tempestades e mudanças do nosso tempo. Em segundo lugar, o segundo princípio é de que nós não podemos abrir mão de confessar que o ser humano é totalmente pecador. Nossos filósofos modernos dizem assim: seja quem você é, viva a sua vida. Mas a Escritura nos responde de uma outra forma. Ela diz lá em Romanos 8, versículo 13, se vocês viverem segundo a carne, estarão caminhando para a morte.
A Escritura Sagrada, quando compreendida, nos oferece um quadro realista e sem maquiagem da condição humana. Segundo a palavra de Deus, nós somos criaturas caídas, separadas de Deus, incapazes de alcançar a perfeição que a lei exige. Cada ser humano nasce sem temor de Deus, sem fé em Deus e cheio de concupiscência. Entender e aceitar que somos totalmente pecadores não é um exercício de masoquismo e nem de pessimismo. Ah, pastor, para com isso. Mas é um exercício de realismo. É reconhecer que não tem salvação em nenhum sistema político, que não tem salvação em nenhum coach da internet, que não há salvação em nenhum curandeiro de plantão. Por mais que a sociedade diga para você escolher o que quiser, manipular o universo, aceitar ou rejeitar qualquer fé, explorar o seu potencial e ser a melhor versão de si mesmo, a Escritura nos lembra de que somente através da graça de Deus, manifestada em Cristo, nós podemos ser salvos finalmente. E assim nós chegamos ao terceiro princípio. Não podemos abrir mão de confessar que Deus se tornou homem para salvar a humanidade. O credo niceno nos diz que Deus se tornou homem pela nossa salvação. Essa é uma palavra que vem sendo repetida há séculos. E isso é incrível, meus irmãos e irmãs. Imaginem vocês o Criador do universo, Deus, se tornando parte da sua própria criação com um único objetivo: salvar a cada um de nós. Mas o que significa essa salvação? E aqui entra uma palavra que muitas vezes é mal compreendida: justificação. A justiça diante de Deus não é um diploma que vocês e eu, que nós vamos ganhar depois de fazer um monte de coisas boas. Não é algo que precisa ser conquistado pelos teus méritos de bom cristão. A justificação é Deus dizendo: você é pecador, mas eu te absolvo por causa de Cristo. A justificação é o recebimento passivo da graça que Deus nos oferece. Em outras palavras, não temos nada para oferecer, mas Deus nos dá o melhor de todos os presentes. Embora continuemos sendo pecadores, e vocês sabem que nós somos, aos olhos de Deus, nos tornamos justos através da obra de Cristo. E agora que o Espírito Santo está em nosso coração, trabalhando em nossa vida, a santificação acontece, porque a árvore boa produz bons frutos. Infelizmente, muitas igrejas se perdem nessa parte. Elas ensinam o contrário. Elas acham que primeiro a árvore precisa dar bons frutos para depois virar uma árvore boa. Elas acham que primeiro o ser humano precisa merecer a salvação com suas boas ações para então ser aceito por Deus. Mas a verdade é que a justificação é dada somente por graça, através da fé. E essa fé é criada e fortalecida por nós pelo Espírito Santo, através da palavra e dos sacramentos. E disso não podemos abrir mão jamais. O quarto princípio. Não podemos abrir mão de confessar que precisamos dos sacramentos e do culto. Passamos por uma tentação assim na pandemia, quando estávamos no conforto dos lares assistindo os cultos online. Mas vocês já pensaram no poder das palavras? Uma palavra pode construir um relacionamento e pode destruí-lo também. Uma palavra pode iniciar uma guerra e pode acabar com uma delas. E até mesmo mudar o rumo de uma vida. Agora, imaginem vocês então a palavra de Deus. Ela não apenas afirma algo, mas ela faz o que ela diz. Ela faz acontecer. Deus, ele disse: eu vou estar com vocês. De fato, ele está. Nos sacramentos, esta palavra ganha forma e ação. No batismo, por exemplo, não estamos apenas participando de uma cerimônia bonitinha, para depois termos dindos e dindas, mas estamos sendo libertados do pecado, da morte, das garras do diabo. Isso é algo sério e maravilhoso.
Na igreja luterana, nós levamos muito a sério também a presença real de Cristo na Santa Ceia. Nós confiamos que aquele que afirmou, isto é o meu corpo, isso é o meu sangue, é poderoso e fiel o suficiente para cumprir exatamente o que ele disse. E assim, a Santa Ceia é a comunhão mais íntima que podemos ter com o nosso Salvador. Não é simbolismo, não é um mero ritual, é uma realidade ofertada pela palavra daquele que não falha e que não pode falhar. E sobre o culto? Bom, o culto não é apenas um encontro social, não é um show. No culto, Cristo mesmo está presente, agindo em nosso favor. Ele nos fala, Ele nos conforta, Ele nos perdoa. Como Lutero muito bem lembrou, quando um pastor chamado e ordenado absolve os pecados de alguém, então Cristo mesmo, em pessoa, está ali perdoando. Irmãos e irmãs, precisamos valorizar a prática da confissão e da absolvição. Precisamos saber o que está acontecendo quando o pastor perdoa nossos pecados no culto. Infelizmente, essa prática foi quase totalmente perdida em muitas igrejas. Em vez disso, surgiu e cresce uma visão de que Deus apenas ama, nunca julga. Parece legal, mas é um erro grave. Porque se Deus nunca julga, então por que precisamos perdão? Por que precisamos arrependimento? A verdade é que precisamos, e muito. Então, se tem uma coisa da qual nós não podemos abrir mão, é da nossa necessidade dos sacramentos e do culto. Eles não são opcionais, eles são essenciais. E daí nós chegamos no quinto princípio. O quinto princípio diz que nós não podemos abrir mão de confessar a necessidade e a bênção do santo ministério e da igreja. Vocês alguma vez já se perguntaram o que faz uma igreja ser igreja? Talvez alguém vai dizer que é o prédio com uma torre, uma cruz no topo, ou vitrais, ou então uma comunidade reunida, ou até mesmo atividades, eventos. Mas na verdade a igreja é um corpo espiritual formado pela palavra de Deus e pelos sacramentos. É por ela que a nossa fé não apenas nasce, mas também é nutrida e fortalecida. A igreja não é uma criação humana. Ela não brota da nossa vontade de se reunir. Vocês sabem quem é o arquiteto dessa obra? É Cristo. Ele não apenas fundou a igreja, como ele também instituiu o ministério para que a palavra seja pregada, os sacramentos administrados. Portanto, quando vemos pastores exercendo suas funções, como hoje estamos vendo aqui neste culto, não estamos diante de uma organização humana, estamos diante do ministério, que é uma extensão da própria ação de Cristo. Os pastores também não estão ali para exercer domínio sobre a comunidade. Eles são servos e têm a enorme responsabilidade de conduzir o rebanho de acordo com a vontade do Senhor. O ministério e a comunidade são duas faces de uma mesma moeda. Um não pode existir sem o outro. E ambos têm o propósito maior que transcende as paredes do templo, que é o louvor a Deus e a salvação das almas. Como estampa o lema da nossa igreja, Cristo para todos. Portanto, se há algo que a gente nunca pode abandonar e nem desconsiderar, é a necessidade e a bênção de termos pastores e de termos a igreja na nossa vida. Existe um movimento que cresce no Brasil, que são aqueles cristãos que se dizem desigrejados, que não pertencem e frequentam nenhuma igreja, mas não podemos abrir mão da bênção de termos pastores e de termos a igreja. Queridos irmãos e irmãs, neste mundo que muda a cada instante, que nos bombardeia o tempo todo com novas ideias, com novas tecnologias, com novas formas de viver, novos valores, existe algo que precisa permanecer imutável: a palavra de Deus. É como se nós estivéssemos num barco em alto mar. As ondas podem ser enormes, o vento pode ser forte, mas o farol no horizonte nos guia com toda a segurança. É fundamental que nunca deixemos de olhar para esse farol e nem de ensinar os nossos filhos e filhas a fazer o mesmo.
A pintura do barco pode mudar. Podemos instalar novos equipamentos. Quem diria um culto com data show há 40 anos atrás? Pode mudar a tripulação e os passageiros também. Mas o farol, meus queridos, ele precisa permanecer sempre o mesmo. E ele irá permanecer o mesmo. Como disse Jesus em João 8:31, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E esse é o mesmo Senhor que lá em Apocalipse 2 diz: seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Que o nosso Deus nos ajude e nos preserve fiéis e corajosos diante daquilo que jamais nossa igreja poderá abrir mão. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Queridos irmãos, a fé deve produzir bons frutos e boas obras. E por amor a Deus, se deve praticar toda sorte de boas obras por Ele ordenadas. Assim está estabelecido por Deus que aquele que crê em Cristo é salvo e tem a remissão dos pecados, não por obras, mas pela fé somente, sem mérito. Esta é a nova vida de obediência que ofertamos a Deus, como resposta ao seu amor e à sua graça. Amém. Enquanto demonstramos também nossa gratidão a Deus através do ofertar, segue o canto Brilha Jesus. Senhor, vejo a luz do Senhor que brilha bem no meio das trevas, brilha. Jesus Cristo é a luz desse mundo, nos acorda do sono profundo, brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, não. A luz de Deus Pai, o Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos da graça e perdão, vem ordenar que haja luz.
Martinho Lutero conheceu, através da Escritura Sagrada, um Deus amigo. Um Deus que está perto de nós e que nos convida também a nos achegarmos a Ele com toda a confiança em oração. Por isso unimos nossos pensamentos diante de Deus, todos como igreja, orando ao Senhor. Bondoso Deus, amado Pai Celestial, nós te rendemos graças e louvor por nos dares o privilégio de mais uma vez estarmos reunidos em teu santo nome, em tua casa. E nesse dia para te louvar e agradecer de maneira muito especial, porque tu nos chamaste para a verdadeira e única fé, desde o nosso batismo, e nos conservas nessa fé através da vida dentro da igreja cristã. Te rendemos graças e louvor pelos 506 anos da Reforma Luterana e pelas bênçãos que esta reforma, trazida através de teu servo Martinho Lutero, continua também trazendo para o mundo e para todos nós. Senhor, não permita que em meio às mudanças desse mundo, que nós deixemos de lado aquilo que é a base de tudo, para que caminhemos em fidelidade para a vida eterna. Dá-nos sempre a tua Escritura, dá-nos sempre o perdão dos nossos pecados, dá-nos sempre a certeza de que Jesus se fez homem para dar a vida pela nossa salvação. Faze, Senhor, com que as portas da igreja sempre estejam abertas para o culto, para a Santa Ceia, para que através da comunhão, para que através da palavra, através do Santo Sacramento, nossa fé seja fortalecida e preservada. Ó bondoso Deus, preserva o santo ministério e concede sempre à tua igreja pastores fiéis e dedicados. E assim nós queremos te agradecer por todas as paróquias do nosso distrito Alto Taquari e também pela nossa querida Igreja Evangélica Luterana do Brasil, todas as suas missões, todos os seus pastores, e que tu possas, Senhor, abençoar a seara, a semeadura do teu Evangelho em todos os recantos do nosso país e pelo mundo. Ó Deus de graça e misericórdia, nós te louvamos também por todos aqueles que dás a alegria de completarem mais um ano de vida nesses dias. E pedimos que assim possam também sempre viver debaixo da tua misericórdia e do teu amor. Esteja, Senhor, com aqueles que sofrem. Esteja com os enfermos, com os aflitos, enlutados, abatidos, e dá a eles sempre o conforto da palavra de Jesus que convida: venham a mim, vocês que estão cansados de suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Senhor, dá-nos sempre ânimo para o trabalho do teu reino, para que sejamos firmes e abundantes na tua obra, como teus filhos, como servos do teu reino, que possamos assim cumprir a missão como igreja cristã no mundo, aqui onde nos colocaste. Ó bondoso Deus, abençoa também as ofertas que trazemos diante de ti, diante do teu altar. Multiplica-as no trabalho do teu reino e faze com que a boa nova da salvação seja proclamada e conhecida mais e mais. Abençoa também o momento da Santa Ceia, para que seja de paz, de perdão, de fortalecimento na fé de todos os irmãos, membros comungantes. Tudo mais que queremos colocar diante de ti, ó Deus de amor, graça e misericórdia, nós o fazemos, orando como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também depois da ceia tomou o cálice, e tendo dado graças o entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil neste momento da Santa Ceia e que podem dizer sim às perguntas: estou arrependido dos meus pecados, quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo, eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho mediante a palavra com seu corpo e sangue, trazendo a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, o ânimo, a coragem, as forças, enfim, a alegria que precisamos para vivermos e servirmos como instrumentos de Deus em todos os dias. Sendo sim, Deus o abençoe nesse encontro com Jesus. A distribuição da ceia acontecerá conforme costume aqui da congregação, primeiramente instrumentistas e apoiadores, na sequência a congregação em duas fileiras pelo centro e retornando então pelas laterais. Eu convido neste momento então o vice-conselheiro, pastor Albano, e o nosso presidente, vice-presidente nacional, pastor Fernando, para nos assistir na distribuição da ceia. A congregação pode se assentar, durante a distribuição cantemos os hinos necessários para a distribuição da mesma. Uma bandeja para aqui, para cá. Só nós vamos vir para cá. Assim. Que o pessoal vai passar aqui. Pega, né? Pode vir aqui assim. Aí o pessoal passa aí. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados.
Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. Ide em paz, o Senhor é contigo hoje e para todo sempre. Amém. O Senhor Deus é grande e merece ser louvado na sua cidade. Povo de Deus, ande em volta de Jerusalém e conte as suas torres. Aleluia, meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Aleluia. Convido a todos os colegas para virem aqui e serem assim neste momento instrumentos também da bênção de Deus para todos. E recebam assim a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Neste momento, eu convido o pastor Fernando, tenha bondade, pastor Fernando. Pode se assentar por um instante, antes de cantarmos em pé o último hino. Então, passo a palavra ao nosso vice-presidente da IELP, vice-presidente de Educação Cristã, pastor Fernando Elvanger Garski, que nos honra com a presença. A nossa gratidão, né, pastor, por ter aceito o convite. Com muita alegria, nós aqui do Alto Taquari o recebemos e podemos contar com o senhor dirigindo essa palavra, da qual não podemos jamais abrir mão, né? Então estás com a palavra neste momento. Obrigado, pastor Mário. Saúdo também o pastor conselheiro aqui do distrito Alto Taquari, também o seu Herli, que está aqui, né? Que é o nosso querido líder leigo, também distrital. E estendo a todos vocês o carinhoso abraço do nosso pastor presidente, o pastor Geraldo Schiller, que também sempre se une junto com toda a diretoria nacional em oração, também por todos os irmãos aqui do Alto Taquari. Nós ainda estamos repercutindo, orando, né, toda a dificuldade que foi enfrentada por muitos irmãos e irmãs aqui do distrito. E como é bonito que hoje possamos estar aqui reunidos para louvar e agradecer o nosso Deus. É um dia especial, o dia da Reforma Luterana, e é importante lembrar que Lutero também passou por grandes dificuldades. Lutero foi aquela pessoa que quando ia dormir de noite nunca sabia se no outro dia ele continuaria vivo. Como foi bem colocado até no vídeo que foi passado, ele foi declarado pelo imperador um fora da lei. Isso significava que qualquer pessoa que quisesse poderia matá-lo sem sofrer nenhum processo judicial. Ainda assim, nós vemos Lutero vivendo uma vida feliz, familiar, cheia de esperança, cheia de fé, como um pastor, um pregador do Evangelho. Porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo enche o nosso coração de esperança, mesmo quando enfrentamos as mais difíceis situações. Então, querido povo de Deus aqui do distrito Vale do Taquari, que esse Deus esteja sempre no coração de vocês, dando ânimo, coragem diante da dificuldade, alegria e vigor também para permanecerem firmes nesta fé. Deus abençoe vocês e muito obrigado pelo convite e oportunidade de estar hoje acompanhado da minha esposa, Luíse, cadê ela? Sentada ali, que inclusive retorna à casa, ela já foi membro aqui da congregação Cristo, né? Morava em Estrela, hoje uma alegria muito grande também para nós estarmos aqui.
Isso, o pastor permanece aqui, né? Então, primeiramente com a palavra, Jairo, né? É o nosso líder leigo e também presidente da congregação. Boa noite a todos. Quero dizer que é uma alegria muito grande podermos recebê-los aqui em Lajeado, abrir as portas da congregação para receber esses irmãos na fé, né? Ficamos muito felizes realmente. Pastor Fernando, também agradecemos, assim como o pastor Mário falou, pela sua vinda aqui. O seu sermão, de fato, ele foi muito tocante, né? E vamos guardar essas palavras assim, meditar sobre elas. Nós, ao final do culto, preparamos uma pequena recepção para que possamos confraternizar, conversar um pouco, nos conhecermos talvez um pouco melhor. Então, por favor, fiquem, né? Aproveitem do que nós preparamos para vocês. E, pastor Fernando, em agradecimento à sua vinda aqui, nós preparamos um pequeno mimo que eu vou trazer e entregar. Sim, por favor, a sua esposa puder participar aqui também. Muito obrigado. Nossa gratidão mais uma vez. Os colegas, vice-conselheiro, gostaria de dizer alguma coisa? Alguém dos colegas? Bom, gente, nossa gratidão também, né, ao pastor Jair, que liderou a turma aí da música, do coral, né? O abraço a todos que de forma bonita também louvaram a Deus vindo aqui corajosamente, né, e louvaram a Deus mediante o coral. Nossa gratidão e o abraço, então, a todos aí. Sinto-se todos vocês também abraçados, queridos irmãos, né, e cumprimentados. E, como disse o presidente Jairo, fiquem à vontade, é uma oportunidade de confraternizar aí na saída, né, usufruir alguma coisa, conversar. Então, Deus guarde a todos em Jesus. Mas antes de nós sairmos, nós vamos cantar o chamado hino da reforma. Castelo Forte é o nosso Deus. E esse nós cantamos em pé. Então, nos coloquemos em pé. Nossa gratidão aos músicos, instrumentistas, todos da Cristo, motivo você, e os outros que se integraram de forma bonita nessa noite maravilhosa de louvor e adoração ao nosso Deus. Castelo forte é nosso Deus, defesa e boa espada, angústia livra desde os céus, nossa alma tribulada, investe Satã com hábil afã, que sabe lutar com força de sem par. Igual não há na terra, sem forças para combater, teríamos perdido. Por nós batalha irá vencer quem Deus tem escolhido. Quem é o vencedor? Jesus Redentor, o próprio Jeová, pois outro Deus não há. Triunfo
medo cairá por uma só palavra. O Verbo eterno ficará, sabemos com certeza, e nada nos perturbará, com Cristo por defesa. Se querem roubar os bens de Deus lar, que tudo sirva, proveito não lhes dá. O céu é nossa herança. Sigam com Jesus e sigam bem.